Amigos que estão ligadinhos em nosso canal, carinhosamente, a paz do Senhor para todos. Onde quer que vocês estejam, eu tenho certeza que esta paz, que é a paz de Deus, ela vai estar presente em cada vida, em cada coração. Mais um vídeo, amigos. E o propósito nosso é falar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, porque Deus tem algo a realizar na sua vida, até mesmo para que você continue sempre ligado em nosso canal. Mas quero fazer um pedido para você, que já se inscreveu, que já faz parte aqui do nosso trabalho, deste canal Ide Pregar e Pastor Jairo Freitas. Compartilhe com seus amigos. Eu sei que você tem muitos amigos, então compartilhe com eles. Dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para nós que você faça o seu comentário e também dê apertadinha no like. Por quê? Para que o nosso trabalho seja reconhecido pela plataforma. Amém? Graças a Deus. Agora, meus amigos, meus irmãos, nós vamos para o que é mais importante em nosso vídeo. A palavra de Deus. E hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para nós está na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, por esta palavra. E exatamente com base neste texto que nós vamos falar sobre o tema... Chamado para ser apóstolo. Muito bem. Paulo foi, sim, chamado para ser apóstolo. E esta carta, para quem não sabe, foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Paulo teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, como todos os que leem a Bíblia já sabem. Então, hoje, a mensagem de hoje, a gente vai falar sobre os 5 primeiros versículos deste capítulo 1. Fique conosco até o final desta mensagem. Amém? Muito bem, já falamos do tema da mensagem, agora vamos para a primeira parte da mensagem. Chamado para ser apóstolo. Versículo bíblico. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, o texto lido aqui, o versículo bíblico, os versículos que foram lidos, falam claramente que Paulo foi chamado. Chamado por quem? Chamado pelo próprio Deus. Quando isso aconteceu, pastor? O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos narra o encontro de Saulo de Tarso com Jesus. Não vou entrar em detalhes sobre a chamada, porque nós já pregamos sobre esta mensagem aqui. Mas você quer saber sobre o chamado de Paulo? Leia na íntegra o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Saulo, depois chamado de Paulo,
teve um encontro com Jesus. Ele era perseguidor dos cristãos. E a partir daquele dia, daquele encontro com Jesus, a vida dele mudou completamente. Ele que era perseguidor, agora passou a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Quero dizer para você, amigo, que assim como Deus, como Jesus, chamou Paulo, através desta mensagem de hoje, Deus está chamando você também. Fique ligado. Agora vamos para o segundo tópico da mensagem deste momento. Destinatários. O texto bíblico, por favor. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Pois é, meus amigos. Então, Paulo, agora já era Paulo, depois que ele passou por todo o processo, foi para a Síria. Lá na Síria, ele teve que sair fugido. Desceram ele por um cesto da grande muralha de Damasco, e ele, então, fugiu. Quer dizer, já estava sendo perseguido. Passou pela Arábia, depois voltou, tem toda a história do apóstolo. Muito bem. Então, ele escreveu esta carta para as igrejas da Galácia. A Galácia hoje é a região da Turquia. Paulo, na Ásia Menor, região da Ásia Menor. Paulo esteve lá com Barnabé e lá ele abriu várias igrejas. E depois ele escreveu as cartas a várias igrejas, provavelmente 7 igrejas lá daquela região da Galácia. Por isso a palavra Gálatas. Gálatas é um substantivo derivado da palavra Galácia. Então, Paulo escreveu a carta aos irmãos novos convertidos daquela região da Ásia para dar a eles o respaldo doutrinário que eles precisavam como novos soldados de Cristo. Naquele tempo, por causa da grande perseguição, das grandes heresias, Paulo escreveu esta epístola, a epístola aos Gálatas, exatamente para que os irmãos, os novos convertidos daquela região, não fossem prejudicados. E agora vamos para o terceiro subtópico da mensagem. Finalidade. Finalidade. Claro que o apóstolo Paulo não ia escrever uma carta por escrever. Claro que ele tinha as suas finalidades. Como eu estou aqui pregando o evangelho através deste canal, temos a nossa finalidade. Qual é a finalidade, pastor? Pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Mas vamos para o texto bíblico, pastora Sara. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Você ouviu bem, amigo? Então, Paulo tinha um propósito quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta importante carta aos Gálatas. É uma carta curta, apenas 6 capítulos, que eu sugiro que você leia. E em 1 hora, se você sentar para ler mesmo, você vai ler essa carta. Porém, o conteúdo é maravilhoso. Por isso que nós estamos aqui, por enquanto, apenas nos 5 primeiros versículos. E no próximo vídeo e no outro vão ser 3 vídeos baseados somente neste primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Então, Paulo escreveu por quê? Porque na ausência deles, Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo. Os novos convertidos estavam sendo enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas,
que se aproveitaram da ausência do apóstolo Paulo para introduzir heresias naquelas igrejas que, com muito custo, Paulo fundou-as naquela região. Então, o propósito de Paulo era fortalecer na fé os novos irmãos, os novos convertidos que tinham seguido a Cristo, que tinham aceito as verdades do Evangelho. E por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta. Meu prezado irmão, meu amigo, porque não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil. Se fosse fácil, o mundo inteiro seguia ao Mestre Jesus. Naquele tempo já era assim. E hoje, pior. Porque, como disse Jesus, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E realmente está acontecendo. A iniquidade, o pecado, tem se multiplicado na face da terra. E, consequentemente, o amor de Deus. O amor de Deus está desaparecendo. Você liga o seu receptor, a sua televisão, você que tem o seu celular, liga o celular. É só desgraça, não é verdade? Notícias terríveis. Por que isso? Porque os homens, a cada dia que passa, os homens estão se tornando piores. É por isso, assim como Paulo pregou o evangelho naquele tempo na região da Galácia, através do canal Ide Pregai, o verdadeiro evangelho está sendo pregado, como disse Jesus, a toda criatura. Aquele que crê, com certeza, vai ser salvo. Mas aquele que não crê, infelizmente, vai passar a eternidade longe da presença de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Consolador. Agora eu quero orar por você, que ouviu a palavra. Você ouviu esta mensagem simples? Pois é, mas é o Evangelho. O Evangelho é assim, simples. Agora você tem que crer que você está sendo chamado por Deus hoje, através desta simples mensagem. Pastor, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Pastor, eu quero mudar de vida. O Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que há de vir sobre todos os moradores da terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu entreguei a mensagem que o povo brasileiro, que o povo que habita neste planeta Terra, está precisando ouvir. Pai, eu te apresento as pessoas que ouviram, que estão arrependidas, que querem viver em paz contigo, meu Deus. Em paz consigo mesmo e em paz com o seu próximo. Pai, registra o nome destas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Aguarde 30 segundinhos que nós já vamos voltar para orar pelas pessoas que estão doentes. Aguarde aí um minutinho só. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, aqui está esta taça, que é a tacinha da bênção, a tacinha da vitória. Aqui temos dezenas e, quem sabe, já até centenas de pedidos de oração. O seu está aqui. Se você mandou o seu pedido, na hora do comentário, o seu pedido está aqui. Faça o seu pedido hoje e nós, com certeza, vamos colocá-lo aqui. E se você crê ainda hoje, mesmo que o seu nome não esteja aqui nesta taça, porque para Deus a distância não impede o seu agir, o seu trabalhar, não. Claro, é muito bom que o seu nome esteja aqui,
Porque pela fé, quando eu coloco a minha mão aqui, isso é fé. Por quê? Porque Jesus disse, em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Então, se o seu nome estiver aqui, mesmo que você fisicamente não esteja, mas pela fé, eu vou impor as minhas mãos aqui sobre o seu nome e lá onde você estiver, ou está nesse momento, o poder de Deus, isso é milagre, o poder de Deus vai tocar em você aí. É para quem crê. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te apresento todos estes pedidos de oração que estão aqui. Paizinho, mas também eu te apresento todas as pessoas que mesmo o nome delas não estando aqui, mas elas estão orando comigo agora pela fé. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, libera agora, Paizinho, a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da vitória para todas as pessoas que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora, nós vamos concluir o nosso trabalho desta noite. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!